A paz do Senhor. Eu sou o pastor Wilson Renato e nós estamos aqui mais uma vez nesta noite para realizarmos um breve comentário da leitura diária da lição de número 1, que será ministrada nas classes de escola dominical no próximo domingo, em cada igreja, que tratará sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Nós estaremos estudando a partir desse domingo um trimestre que será inaugurado domingo, onde nós estaremos estudando o livro de Ezequiel. Estaremos estudando o livro do Ezequiel e tem como tema dessa revista, ou dessa lição bíblica, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a leitura diária desta quinta-feira está registrado no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 6 e no versículo 17. Na nova versão Almeida e atualizada, assim diz a palavra do Senhor. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Amados irmãos, gostaria de extrair algumas verdades desse versículo. Evidentemente que não é pretensão minha dizendo isso, que nós iremos tirar todas as verdades do texto, tendo em vista que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Mas aquilo que o Espírito Santo abriu ou aguçou os meus olhos e o meu entendimento para ver, é o que eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade. O texto começa dizendo, Deus falando por boca do profeta, também pus atalaias sobre vocês. Nós já entendemos ou já aprendemos nos comentários desde segunda-feira, da leitura diária de segunda-feira, de terça e de quarta-feira, que os atalaias são os profetas de Deus, são os arautos de Deus, são os porta-vozes de Deus. E esse versículo diz, também pus atalaias sobre vocês, ou seja, sobre o seu povo, sobre Israel. Então, o que nós aprendemos com essa expressão? Também pus sobre vós atalaias. Nós aprendemos que é Deus quem estabelece o ministério profético ou o ministério da palavra. O ministério da palavra não é uma invenção humana, não é uma invenção de uma religião, mas é uma necessidade do povo. O ministério profético ou o ministério da palavra tem como objetivo incutir ou produzir naqueles que ouvem, creem e atentam, procuram viver a palavra que foi ministrada, o caráter desta palavra ou o caráter do Deus da palavra. O Evangelho de Jesus, quando é anunciado, tem o objetivo de gerar o Cristo do Evangelho. E esse é o objetivo de Deus. Então é Deus quem estabelece o ministério da palavra. Algo também interessante com respeito a isso, ainda falando do ministério da palavra, obviamente, é a questão uma verdade, que os profetas, já que Deus estabelece o ministério da palavra, o profético, os profetas são chamados, são ungidos, ou seja, capacitados, enviados e inspirados por Deus. Deus estabelece, já falei o objetivo, qual é o propósito do ministério da palavra, é gerar o mesmo caráter da palavra que está sendo ministrada, ou o mesmo caráter de Deus. Mas para que isso aconteça, Deus precisa de usar homens e ou mulheres. Deus precisa, aprove a Deus usar instrumentos, canais humanos para isso. Então ele chama, unge, ou seja, como já disse, capacita, envia e inspira os profetas.
e Deus fala por intermédio dos profetas. Já falamos no comentário da leitura diária de quarta-feira de que o atalaia ou o sentinela, o porta-voz de Deus, ele não prega uma mensagem dele, ele prega segundo a visão que Deus o entregou, segundo a revelação da palavra que Deus o mandou entregar. Portanto, isso significa dizer que Deus é um Deus que fala. E Deus fala, como já disse, porque existe uma necessidade do povo de Deus o ouvir. Há uma necessidade do caráter divino ser gerado na vida do seu povo. Então Deus é um Deus que fala. Aliás, o Senhor Jesus deixou registrado também no capítulo 2 e o versículo 7 do livro do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, Deus é um Deus que fala, porque Ele é um Deus vivo. E se Ele vive, Ele fala. Deus sempre fala. Se nós não temos ouvido Deus, é porque nós não temos aberto a sua palavra, não temos meditado na sua palavra, não temos participado dos cultos de ensino, não temos sido assíduos alunos da escola dominical e por isso não temos ouvido a voz de Deus. Mas Deus fala. Vou repetir aqui, Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, é preciso estar atento. Aliás, falando de atento, no versículo que nós lemos, o próprio Deus diz através do profeta Jeremias: fiquem atentos ao som da trombeta. Então, isso significa dizer que há necessidade do povo estar atento, a necessidade de ter um desejo, de se sentir a necessidade de ouvir a palavra. A palavra é alimento para o cristão. O corpo necessita do pão material. A alma necessita do pão vivo que desceu do céu. Necessita de Cristo e necessita da palavra de Cristo. Então, equivocadamente, muitos entendem que o ministério da palavra bem-sucedido é aqueles cujas multidões afluem. Interessante nesse versículo 17 é que o finalzinho dele diz assim: fiquem atentos ao som da trombeta, ou seja, fiquem atentos à voz ou o anúncio dos meus atalaias. Mas o final do versículo diz: mas eles dizem, não escutaremos. Alguns teólogos dizem que o ministério de Jeremias durou 40 anos. Outros dizem que durou 50 anos. Seja 40 ou 50 anos, foram décadas em que ele ministrou a palavra para um povo que era conterrâneo dele, que o conhecia, que conhecia a língua com a qual ele falava, mas que decidiu premeditadamente não ouvir a palavra do Deus deles que era entregue pela boca do profeta. Portanto, nós conhecemos a história que o povo de Israel, nos dias de Jeremias, especificamente o povo de Judá, do Reino do Sul, ele acabou indo para a deportação babilônica, foi banido da terra da promessa, justamente porque decidiu não ouvir a voz de seu Deus. Jeremias pregou 40, que seja 50 anos, e por assim dizer, usar uma linguagem de hoje, ele não ganhou uma alma para Jesus, porque o povo foi levado cativo, o povo não se arrependeu, o povo não quis dar ouvido aos apelos de arrependimento que Deus fez através do profeta. E muitos, nos dias de hoje, entendem que o ministério bem-sucedido, o ministério profético, o ministério da palavra, o pregador bem-sucedido é aquele cujas as multidões afluem. E nós vemos que Jeremias teve um ministério bem-sucedido. E por que foi bem-sucedido o ministério de Jeremias? Porque Jeremias ele teve uma fidelidade ministerial. Nós aprendemos com Jeremias que seu ministério foi bem-sucedido porque ele foi fiel à revelação profética que receberam, não importando-se com a adesão ou negação dos seus ouvintes. Lembre-se disso, fidelidade ministerial a Deus é a essência de um ministério bem-sucedido. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.